Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Nossa meditação diária, semanal, né? Das quintas-feiras de manhã às 7 horas da manhã. Para quem está ao vivo aqui chegando, bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar sobre ansiedade e depressão. E não só falar, vamos fazer uma meditação ao final com esse tema: meditação sistêmica, ansiedade e depressão. Entender um pouco de como a ansiedade e a depressão estão ou não presentes em nossas vidas. Bem-vindo, bem-vindo, o pessoal está chegando aqui, a Josi, a Taína, Franciele, a Taína, Maria Carmen, a Débora, a Eliane, a Clau, Terapias Giovanni Admir. Bem-vindos a todos. O nosso tema de hoje é um tema muito relevante, é muito importante, porque nosso país, o Brasil, um país tão alegre, com samba, carnaval e tudo mais, é o país mais ansioso do mundo. Vocês sabiam isso? Um estudo saiu com estimativas mostrando que o Brasil tem cerca de 10% da população ansiosa. Mas o que é ansiedade e depressão? O Brasil está entre os 3 mais depressivos do mundo. Muito triste esses dados, mas vamos conversar, discutir, falar e fazer uma vivência a respeito desse tema. Eu vou colocar aqui no comentário para as pessoas irem vendo quando entrarem aqui qual é o tema de hoje, e vocês, se puderem, compartilhar aí no aviãozinho à direita, chamar mais pessoas para esse tema, para o Instagram colocar como mais relevante, a gente agradece, como um equilíbrio de troca. Vamos lá, ansiedade e depressão é o tema sistêmico de hoje. Ansiedade e depressão. Vamos lá, colocando como comentário, e vamos fixar o comentário. Ok, agora já está aqui. Então, agradecendo pela presença de vocês. Bom dia, doutor Ailton entrou, compartilhando, que bom, quando a gente vê a Eliana, bom dia, Paula Jarbros, bom dia, os coraçõezinhos subindo, deixa a gente alegre, os compartilhamentos para as pessoas entrarem. Então vamos lá, começando nesse tema, né? É um tema difícil, um tema árduo, eu me preocupo com esse tema já há muito tempo. Quem não me conhece, eu sou médico e psicólogo, médico formado há 35 anos, psicólogo formado há 18 anos, né? E esse tema sempre foi algo que me preocupou demais. Desde os tempos da faculdade, a gente já ouvia, né, estimativas falando que até 2020, eu fiz faculdade de 82, medicina até 87. Então naquele tempo já se falava, a depressão vai ser a doença mais prevalente no mundo até 2020. Bom, veio a pandemia, isso potencializou demais, né? Então os números da depressão e da ansiedade aumentaram, escalaram muito com a questão da Covid, né? Porque as pessoas, além dos problemas que já tinham, enfrentaram isolamento, medo de doença, diversas dificuldades financeiras, relacionamentos familiares pioraram durante a Covid. Então todos esses transtornos relacionados ao nosso emocional, depressão e ansiedade escalaram demais na época da pandemia, em 2019 e 2020, 2021 principalmente, né? E a gente se encontra aí nessa onda de ansiedade, quando nós vemos estudos estimando cerca de 10% de pessoas ansiosas no Brasil, né? E pouco menos do que isso de pessoas depressivas, um total cerca de 20 milhões, a quase 20% da população. Agora, o que é realmente a ansiedade, o que é a depressão, como é que nós vamos entender isso? Existem diversas maneiras de entender, desde a visão da medicina, da psiquiatria, da psicologia, a visão sistêmica, a visão das práticas integrativas. A gente vai procurar trazer um pouco esse contexto aqui para dar um entendimento, né, de como se dá isso, e também buscar um possível olhar para a solução, né? O pessoal que está chegando aqui, bem-vindas, bem-vindos, a Sandra chegou, da Dantas, Ione, Josiana Reis,
pessoal chegando. Eu agradeço a presença de vocês, o compartilhamento como equilíbrio de troca, vocês compartilhando essa live com outras pessoas. E aqui me conte aqui nos comentários, você já se sentiu ansioso ou depressivo? Você, sim ou não? Você já se sentiu? Coloque aqui para a gente atualizando aqui o nosso contexto aqui do nosso grupo, de pessoas que estão conversando e refletindo a partir disso, desse tema. Você já se sentiu em algum momento da vida ansioso ou depressivo, sim ou não? Coloca aqui nos comentários e nós vamos seguindo aqui. Eu digo sim, com certeza. Eu já me senti em algum momento ansioso, depressivo. Isso é do humano, é normal nós sentirmos, né? O que não é saudável é a gente se entregar a esses sentimentos, não buscar ajuda, né? A terapia Giovanni dizendo que sim, a Sandra também sim, a Eliana dizendo que também sim. Bom, se nós admitirmos, todo mundo em algum momento da vida vai sentir desesperança, tristeza, ansiedade, medo. Bom, qual é a diferença, né, entre esses conceitos todos? Alguém pode dizer aqui, coloque aqui nos comentários, em uma palavra, o que você percebe e entende sobre ansiedade. Se você colocar em uma palavra ou poucas palavras, o que é ansiedade para você? Talvez o transtorno mais prevalente. Nós temos centenas, mais de 200, 300 transtornos mentais, inclusive classificados no DSM, né, que é o livro como o CID de doenças, o DSM de doenças mentais, doenças e sintomas, né, mentais, e ele classifica cerca de 300 patologias mentais, né? A ansiedade e a depressão são as mais prevalentes de todas, somando aí mais de 50% de todas elas, né? Como é que você entende a ansiedade? Aqui a Paty chegando, Ana Maria, bem-vinda, Ana Maria também. Como você descreve, o que você diria em uma palavra ou em poucas palavras sobre ansiedade? Como é que você entende, percebe, sente ansiedade? Coloque aqui nos comentários, porque eu vou falar o conceito de ansiedade aqui. Preocupação excessiva, angústia, a Eliana colocando, a Giovanni colocando aqui, né? Bom dia, Ana. Bom, angústia, preocupação. Muitas pessoas poderiam colocar como medo. Quem tem ansiedade sente o quê? Né? O que é ansiedade? Quando uma pessoa está ansiosa, viver no futuro, mas viver no futuro de que maneira? Né? De uma maneira geralmente negativa, né? Porque se eu estou no futuro fazendo um projeto, eu tenho um projeto de vida, eu vou me dedicar a esse projeto, claro que sem apego, mas com dedicação, com planejamento, isso é viver também em alguns momentos no futuro, mas não é negativo. A Ana está dizendo que é com medo, exatamente. No meu caso aqui, a Taína Franciele, querer ter controle de tudo, principalmente do futuro. Então é isso, né? Como o pessoal já está colocando, a ansiedade é um conceito que tem a ver com o futuro e tem a ver com medo do futuro. A gente pode dizer assim, medo do futuro, né? Mas não é só um medo normal, porque qual é a diferença entre medo e ansiedade, né? Vocês sabem qual é a diferença entre medo e ansiedade? Medo é uma emoção, é um sentimento. A emoção, ela nos move, emovere, né? Ela nos move por um sentido. Então a emoção, ela vem como um sinal de alerta. Então quando eu tenho, por exemplo, medo significa que eu posso estar num risco potencial. Então se eu estou andando na rua à noite, num lugar escuro, ermo, né? E eu sei que ali tem uma grande taxa, um grande índice de assaltos. E eu fico com medo, então isso é natural, né? Eu vou olhar para os lados, vou me preocupar, será que tem alguém vindo? Então medo se baseia em algo possivelmente, né, real, algo que é um risco, algo que pode vir a acontecer. Mas a ansiedade, ela não se trata de algo real, é um medo do futuro, muitas vezes imotivado. É a pessoa que sempre está preocupada, vai acontecer alguma coisa, vai dar errado, eu não vou conseguir, isso vai dar problema. Então a pessoa sempre está focada no futuro, mas de uma maneira negativa. Então ela fica presa no futuro, né, de uma maneira negativa. Então esse seria um conceito básico, claro, né, não científico assim, da ansiedade, mas prático no dia a dia, diferenciando medo de ansiedade. Medo é algo real, que é um risco real que nós estamos passando, assim como outras emoções, né? Vamos falar da depressão,
Então a depressão é algo patológico, né? Mas tem a emoção que muitas vezes vem antes da depressão, que é a tristeza, quando a tristeza vai ficando prolongada. E o que é a tristeza? A tristeza também é uma emoção que nos move a algum lugar, né? A depressão, ao contrário da ansiedade, já que a gente tem hoje pouco tempo, né? Hoje uma live de 50 minutos, 1 hora no máximo, nós conseguimos somente tocar nesses assuntos, trazer uma discussão mais relevante e depois fazer a meditação para o encerramento. Para aprofundar esse tema, a gente utiliza sempre os encontros de terça-feira, o encontro sistêmico, sabedoria sistêmica, de terça-feira à noite, ou seja, terça-feira à noite que vem, nós, no nosso encontro sistêmico, vamos aprofundar bastante, refletir muito a respeito desses temas, né? Meditação sistêmica para ansiedade e depressão. Hoje a gente vai dar uma pincelada, trazer o conceito e trazer também uma possível abordagem, uma meditação para nos equilibrar nisso. E se a ansiedade é o medo do futuro, é preocupação excessiva com o futuro negativo, com algo que vai dar errado, a depressão ela tem um viés oposto, né? A depressão sempre tem a ver com algo do passado, tá? Então a depressão é assim, um arrependimento, uma mágoa, uma tristeza excessiva, por que eu fiz isso, por que eu não fiz aquilo, né? Porque me fizeram tal coisa, porque isso aconteceu, e a pessoa fica presa, porque eu perdi algo, alguém, então a pessoa fica presa no passado, atrás, né? Fica lá atrás presa e não consegue, né, lidar bem com algo que aconteceu, presa no passado. E a ansiedade, a pessoa fica presa no futuro. Interessante isso, porque são dois conceitos que têm a ver com o tempo, né? O tempo. Então, se eu estou no futuro ou eu estou no passado, eu fico preso, né, em tempos que não são o agora. Então esse é um conceito muito interessante, né? Nós não vivemos, quando estamos em ansiedade e em depressão, nós não vivemos o aqui e o agora. E a única realidade é o aqui e agora. Não existe outra realidade. O futuro não existe, o passado não existe. O passado já passou. Nós vivemos a situação como um presente em outro momento. O futuro ainda vai chegar, né? Então esses dois conceitos são importantes, né? Futuro e passado. É a linha do tempo. Nós vivemos numa linha temporal, né? Nós vivemos, o nosso passado deveria estar nas nossas costas, né? Numa linha temporal em que a gente está dentro dela, inclusive a gente trabalha isso dentro da neurolinguística, por exemplo. Tem dois tipos de linha do tempo em que nós podemos vivenciar. Um é que a gente observa na nossa frente e ela vai daqui para cá, por exemplo, né? Nós não estamos dentro dela, nós estamos observando, às vezes fora desse tempo. E tem uma linha, que é o que a maioria das pessoas vivencia, que é uma linha que nós vivenciamos ela vindo do passado para o futuro, né? De trás para frente. Então isso é uma vivência temporal saudável, né? Nós estamos aqui no centro da nossa vida, inclusive num campo sistêmico de constelação. A pessoa se coloca no centro, ela é o centro da vida dela. Ah, mas isso é egoísta? Não, isso é saudável, né? Quando nós num campo sistêmico, numa linha do tempo, nós colocamos, por exemplo, meu filho é o mais importante, meu marido, minha esposa, minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Não, a pessoa mais importante da nossa vida deveria ser a gente mesmo. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Isso não é um egoísmo. Isso, aliás, é uma base de sustentação para eu poder me relacionar saudavelmente com as pessoas, né? Eu estou no centro da minha vida, eu me amo, eu estou bem comigo e eu posso transmitir, transportar isso, compartilhar isso com outras pessoas. Então isso é algo saudável, é algo sistêmico, não tem nada a ver com egoísmo, com egocentrismo ou com ego, tá? Então são vários conceitos que eu vou trazendo aqui, que a gente vai, como eu falei, aprofundar no encontro sistêmico da próxima semana, mas importante de refletir a respeito disso. Se você concordar, tudo bem, se você não concordar, não tem problema também. Nós vamos trazer isso para a reflexão. O objetivo das nossas lives, dos nossos encontros, de tudo que eu trago em relação à saúde e qualidade de vida, é buscar trazer ampliação da consciência para que a gente possa, a partir disso, ampliando a nossa consciência, nos posicionarmos de uma maneira mais saudável na vida, porque ansiedade e depressão são duas patologias, são doenças, né? Não é uma preocupaçãozinha com o futuro, eu vou ter alguma coisa para fazer amanhã, não, é uma pessoa ficar fixada, focada
no amanhã, no futuro, isso restringe, traz uma restrição. E a depressão também, a pessoa fica focada num vazio do passado. Porque o que é uma depressão? Imagina que você está andando na rua, está andando em algum lugar e tem uma depressão. É um buraco, é um vazio. Você corre o risco de cair nesse buraco, nesse vazio. Isso é a depressão. Então, quando a pessoa tem a patologia depressão e a patologia ansiedade, né, são doenças que limitam, que restringem e por isso mesmo elas precisam ser tratadas, né? Então, ansiedade, já atendi muitas pessoas com tanta ansiedade, tanto medo do futuro, tem medo de sair de casa. Então, se fecham em locais que julgam, imaginam ser seguros. Por exemplo, a casa, né? Então, a pessoa não sai de casa, não consegue fazer nada, não consegue lidar com a vida comum por conta desse, não é medo, né? Medo é motivado em algo real, essa ansiedade, esse medo patológico e limitante, como está dizendo aqui, é uma doença limitante, limita a vida das pessoas, tá? Então, e aí, como é que fica isso, né? Passado, o futuro, a gente fica preso no passado, fica preso num futuro que não existe ainda, que a gente imagina como ruim, isso traz algum problema? Sim, primeiro que limita, porque restringe a nossa vida, né? Então, se eu estou restrito, se isso é um limite patológico, para mim isso me impede de vivenciar muitas coisas boas. Ah, mas isso é um fenômeno recente, não é? É um fenômeno recente? Não, não é um fenômeno recente. A ansiedade, a depressão, se você olhar em registros históricos, em livros históricos e religiosos, Bíblia, por exemplo, nos textos, né, védicos da Índia, que são mais antigos ainda, milhares de anos, você já tem esses conceitos, né? Inclusive, nós usamos muito, como vamos fazer inclusive hoje, uma meditação. A meditação é um recurso de equilíbrio para lidar, uma das maneiras de nós lidarmos com essas doenças, com essas patologias, né? De ajuda, tá? Claro, só a meditação vai funcionar, só a meditação vai resolver, depende muito, né, do grau de patologia que nós nos encontramos. Muitas vezes, através dessas práticas, nós conseguimos lidar muito bem com a meditação e ela vai nos centrando. Por quê? Porque a meditação, ela vem, né, historicamente, ela vem lá do Oriente, e um dos conceitos da meditação, assim como a yoga, é conseguir unir o quê? Unir o quê? O corpo e a mente. Né? Yoga, em sânscrito, significa união. União de quê? União do corpo e da mente. Né? Então, quando o corpo e mente, as duas polaridades, né? Nós somos corpo, nós somos mente. Tá? Então, nossa mente vive e se manifesta através do corpo. Nosso corpo é a base material de suporte da nossa mente, resumidamente falando, claro. Né? E a yoga, em sânscrito, significa a união do corpo e da mente, ou seja, algo que não poderia naturalmente ser separado. Tem como você separar? Se você separar o corpo da cabeça, se você separar a mente do corpo, o que acontece? É algo que não é natural, algo que traz riscos, uma doença, uma patologia que pode levar à morte, não é? Então, mas já milenarmente no conceito oriental, foi necessário desenvolver a yoga para trazer esse conceito de novamente unir de uma maneira saudável o corpo e a mente. Em 2008, eu iniciei um programa dentro de uma operadora aqui de saúde de Santos, que eu trabalhei muitos anos na Unimed Santos, trabalhei num projeto chamado Medicina Preventiva, e lá dentro da equipe da Medicina Preventiva, eu era o médico e psicólogo responsável pelas práticas integrativas. Criei um programa chamado ANDE, A-N-D-E, que era um programa voltado para pessoas que tinham ansiedade, depressão e estresse. Então já via esse conceito, já me preocupava com isso já desde 2008, já são aí praticamente 15 anos, né? Fiquei quase 12, 13 anos dentro da medicina preventiva, desenvolvendo este projeto. Também criei o projeto Calma com um parceiro ali, em que nós também buscamos trazer esse conceito da calma, um conceito correlato, né? Que calma é o estado ideal no qual deveremos receber todas as experiências da nossa vida, né? Inclusive isso é um conceito oriental também, viver na calma. Você consegue viver na calma? Imagina você tendo um problema muito grave, precisando desenvolver alguma coisa, né? Precisando dar uma resposta para uma questão grave que aparece,
e você fica agitada, ansiosa, você fica correndo para lá e para cá, não consegue focar a atenção, não consegue trazer um plano de solução. Vai ser bom para resolver o problema? Não. Então agora imagina que você tem esse mesmo problema e você se encontra no estado de calma, de foco, de atenção, mas de calma. Aí sim, a possibilidade de resolver isso é muito maior. Imagina você vai prestar uma prova. Eu atendo muitas pessoas com problema de ansiedade que não conseguem ir bem em provas, concursos, jovens em vestibular, né? Por quê? O que acontece com eles? O chamado branco. Né? Você já teve esse chamado branco? O branco, eu sabia a matéria, eu estudei para esse concurso muitas vezes, né? Advogados que várias vezes, bacharéis em direito procuraram fazer a prova da OAB, tinham o conceito, sabiam, tinham estudado bem, e aí o que acontecia? Branco. O que é esse branco? Esse branco significa assim, eu tentei trazer para a minha memória os conceitos que eu estudei para responder aquela prova, mas infelizmente não veio nada, a minha tela mental ficou em branco, ou seja, aquele conhecimento está ali em algum lugar, dentro de alguns circuitos mentais, cerebrais, mas eu não consegui trazê-lo. Por quê? Porque a minha mente estava no modo ansiedade, estresse. Né? Nesse modo ansiedade e estresse, a adrenalina corporal estava em alta, e aí eu me encontrava num mecanismo chamado mecanismo de fuga ou luta. Como assim fuga ou luta? É uma resposta fisiológica. Ela foi descrita pelo fisiologista americano Cannon em 1899. Olha só, 1899 também já se falava sobre isso. Fuga e luta é assim. Eu me encontro no modo físico e mental para fugir ou lutar. Mas por que isso? Porque isso é uma resposta natural, fisiológica, quando eu me encontro frente a um perigo real. Então imagina que eu estou lá andando na rua escura, que eu dei o exemplo, ou então eu estou andando na rua e vem um pitbull correndo na minha direção, sem focinheira. O que eu já imagino, né? O que eu vislumbro instantaneamente? Eu estou num grande risco. Medo é algo natural. E o que acontece com o meu organismo? Agora eu falo, não, agora eu vou sentar e meditar? Não cabe nesse momento. Né? Nesse momento de risco real, de perigo, uma possibilidade de ser assaltado, uma possibilidade de ser atacado por um predador, o meu organismo entra neste modo de fuga e luta. Então minha suprarrenal, né, ela libera uma grande quantidade de adrenalina no sangue. E a adrenalina vai fazer o quê? Quais reações fisiológicas? Taquicardia, então o coração acelera, a respiração acelera, o sangue sai do aparelho digestivo, vai para os músculos. Para que essa resposta? Para que eu possa fugir ou lutar. Enfrentar esse perigo, de que maneira? Fugindo, se for maior do que o que eu posso enfrentar, ou enfrentando e lutando. Então esse mecanismo de fuga e luta, ele é perfeito, ele é ideal, é uma chamada resposta aguda de estresse, é ideal para certos momentos, quando eu realmente tenho que enfrentar um perigo real com risco de vida e eu preciso fazer alguma coisa, me mover. Né? Então esse modo estresse agudo, esse modo ansiedade, fuga e luta, ele é ideal para esses movimentos. Agora, imagina você estando numa prova, num concurso público, né? E você entra no modo fuga ou luta. Ansiedade disparou o seu corpo, sua suprarrenal, né? Sua medula suprarrenal liberou um monte de adrenalina no sangue e você está ali querendo concentrar e focar para trazer de volta uma memória de algo que você estudou e o seu coração está taquicárdico, você está ansioso, você está com medo de não dar certo a prova, está suando. Você vai conseguir ir bem nessa prova? Não, óbvio que não, né? E aí o que a gente ensina, o que é uma das práticas que vão ajudar a lidar com isso? A própria meditação, a respiração, né? Por isso que as pessoas falam, calma, respira. Respira por quê? Porque a gente, quando está no estado de fuga e luta, a nossa respiração fica curta, ela fica rápida, e você não consegue estar ali presente, focando, simplesmente está preparado para sair correndo. Se fosse algo natural de fazer, seria sair correndo até para fugir do risco, né, imaginário, né? No caso de uma prova, você está ali, não tem um pitbull ali para te morder, né? Mas você está ali, e se você saísse correndo e gastasse essa adrenalina, isso aí com o tempo passaria, né? Então assim, você resolveu o problema, o pitbull foi preso lá pelo dono, pegou, segurou o pitbull, então você está na rua escura e viu que não é um assalto, não é um assaltante que está vindo na sua direção, era um senhorzinho que estava ali andando na rua também.
você respira, você começa a respirar um pouco mais profundamente, a expirar mais prolongadamente e você vai saindo do modo fuga e luta. Por isso que a respiração, principalmente a chamada respiração diafragmática, aquela respiração profunda em que o abdômen vai para frente, né? Um dos treinos que a gente faz, a meditação da respiração abdominal diafragmática, ela estimula o modo oposto de fuga e luta, né? Fuga e luta é sistema nervoso simpático, adrenalina. O relaxamento é o parasimpático, acetilcolina. E a gente consegue estimular o sistema nervoso simpático através da respiração profunda. Por quê? Porque a respiração profunda, que a gente chama de diafragmática, ela vai, entre aspas, né, massagear o nervo vago. O nervo vago é um nervo, um 10º par craniano. Nós temos 12 pares de nervos que saem do nosso crânio, do nosso encéfalo, do nosso cérebro, e se direcionam para várias partes do corpo, desde a face até o tórax, as vísceras, e esses nervos têm várias funções. A função do nervo, tem o nervo facial, por exemplo, quando a gente tem um problema no nervo facial, o 7º par, tem paralisia facial, tem um nervo hipoglosso que movimenta a língua, o 12º par, então são 12 pares. O 10º é o nervo vago, ele inerva coração, pulmão, vísceras, né? Então, quando a gente consegue, através da respiração profunda, fazer um estímulo para esse nervo vago, a gente vai saindo no modo de estresse, de ansiedade, de medo, de pânico, e a gente vai se acalmando. Então, isso é uma dica, e a gente vai fazer esse movimento hoje na nossa meditação sistêmica, que também vai conter conteúdos da sistêmica, né? Então, como eu falei, um conceito antigo já, milênios, né, milhares de anos atrás, as escrituras védicas falam da yoga, né? A yoga foi criada lá na Índia, no Oriente, com que finalidade? Unir corpo e mente. Então, já tinha esses problemas lá naquele tempo, claro, tinham problemas compatíveis para aquela época, não os problemas de hoje. Hoje nós podemos dizer que os problemas estão muito mais potencializados, né? A população mundial é muito maior, os problemas, os desafios mundiais são muito maiores do que eram antigamente. Então isso acarreta, né, esse pico, essa incidência enorme de ansiedade e depressão nas pessoas. Então, ansiedade é você estar focado no futuro negativo, com uma perspectiva ruim, e a depressão, vamos falar um pouco mais sobre a depressão, esse vazio, é você ter o vazio de algo, de alguma função dentro de você. Então, as pessoas depressivas, elas estão, então, nessa depressão, nesse vazio, se sentem num buraco, né? Ah, mas a depressão então é baixa da serotonina. Então, nenhuma hipótese até hoje, inclusive trabalhos mais recentes mostram que não tem como afirmar, né, a depressão ser simplesmente causada por baixa de serotonina. E aliás, eu sempre falava sobre isso, né? Eu via da seguinte maneira, fazer uma pergunta: o que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é? O que veio primeiro, a depressão causada por uma baixa de serotonina, ou a pessoa sentir-se depressiva, sentir-se com pouca motivação de vida, presa a dinâmicas do passado, presa a dinâmicas da família de origem, e de repente isso, como uma consequência física, fisiológica, baixar a serotonina, não é? Então, serotonina tem a ver com esses sentimentos? Tem a ver sim. As pessoas depressivas podem ter baixa de serotonina? Podem ter baixa de serotonina, né? Inclusive medicamentos modernos, né, para ansiedade, para depressão, muitas vezes são os mesmos medicamentos antidepressivos usados também para ansiedade, né? Você tem medicamentos que vão inibir a recaptação da serotonina, não deixar, como a serotonina está baixa, não deixar que a serotonina seja dissolvida, vamos dizer, entre aspas, na fenda sináptica, então que ela permaneça mais tempo, inibe a recaptação da serotonina, da dopamina e outros neurotransmissores. Porém, isso, no meu entender, eles vêm como uma consequência. Essas alterações nos neurotransmissores são uma consequência dos sentimentos, do modo como a gente lida com a vida, como a gente consegue lidar com as questões, onde a gente está preso nos emaranhamentos do passado, do nosso sistema familiar.
E aí, quando a gente sente tudo isso, quando o propósito de vida, a motivação está em baixa, o que vai acontecer? Esses neurotransmissores vão baixar também como uma consequência. Então, sim, você pode ter a necessidade de usar medicamentos antidepressivos para diminuir os sintomas, para fazer com que você saia da restrição de vida e fique mais funcional. Porém, a causa você tem que abordar de outras maneiras. Então, como são doenças do mundo moderno, doenças potencializadas pelo estilo de vida moderno, pelas dificuldades em enfrentar os relacionamentos, enfrentar a vida, nós precisamos ter recursos, instrumentos mais saudáveis e sistêmicos para aprender a lidar com a vida, né? E não simplesmente depender de medicações. As medicações serão, sim, muitas vezes necessárias, muitas vezes importantes, porém não somente medicação, né? Você pode usar, claro, a meditação como um dos recursos, exercício, atividade física, também sabidamente é algo que, por equilibrar o organismo, a fisiologia ajuda demais nas pessoas que têm ansiedade, depressão, psicoterapia, técnicas como a constelação familiar, que nos ajudam a olhar para a origem do problema, de onde vem esse vazio, ou porque nós estamos presos em uma dinâmica ansiosa, né? Porque temos medo excessivo. Então tudo isso tem que ser visto, a origem, a razão de tudo isso é necessário que seja vista, que seja avaliada, que nós consigamos chegar na origem disso para ter um tratamento adequado, para poder, dentro de uma gama de possibilidades, encontrar o tratamento ou os tratamentos necessários para que a gente possa voltar à funcionalidade, voltar a funcionar na vida. O que é funcionar na vida? É você estar bem com você, com seus relacionamentos, né? Você saber lidar com as dificuldades, com enfrentamento saudável, com resiliência, que é sair mais forte, inclusive, das questões e dos problemas que nós enfrentamos, né? Isso é ter uma funcionalidade na vida. Então nós estamos funcionando, a vida está aí, nós estamos funcionando. Isso significa que eu não vou ter mais problemas? Claro que não. Quem é que não vai ter mais problemas na vida, né? Quem é que não vai ter dificuldades e desafios para resolver na vida? Só se a gente ficasse parado imaginando isso, que também seria muito ruim, porque se você ficar parado sem ir para a vida, sem fazer nada, outros problemas e outras doenças serão desencadeadas por conta disso também. Então, aprender a lidar com os problemas, aprender a ampliar o sentido de resiliência, encontrar motivação para a vida, né? Saber equilibrar, harmonizar os relacionamentos nossos presentes, com nossos companheiros, companheiras, com amizades, com filhos, com os pais, com o passado da família. Então, tantos casos de depressão têm a ver, entrando um pouco mais na depressão, com essas dinâmicas do passado. Quando nós temos, como eu disse, um vazio de função. Depressão é um vazio, né? Geralmente é um vazio das funções materna e paterna. Então, muitas vezes não é que aconteceu algo com o pai ou com a mãe, às vezes aconteceu. Às vezes houve dinâmicas difíceis de relacionamento, né? Nós sempre colocamos isso, nós não trazemos esses conceitos como culpa. Ah, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Já tendo tanta gente assim, né, adultos infantilizados que culpam os seus pais por muitas coisas, né? Tem até a música do Renato Russo, né? Eles são crianças como você, o que você vai ser quando crescer. Então, o conceito da relação com os pais tem que ser um conceito mais adulto, porque nós temos que olhar para os nossos pais como pessoas, né? Os pais não são anjos, seres divinos, superiores, maravilhosos, e nem são demônios. Eles são pessoas que trouxeram os mesmos problemas que nós também potencialmente podemos trazer, né? Nossos pais também tiveram suas dificuldades, também foram crianças, jovens, adolescentes e passaram por medos, passaram por perdas, frustrações, possivelmente piores que as nossas, porque viveram talvez um tempo também difícil. Muitos deles, pais, avós, viveram em tempos de guerra, de pós-guerra, né? Com muitas limitações e dificuldades que nós não enfrentamos hoje, mas cada um com o seu destino, cada um com a sua vida. Quando a gente consegue olhar para isso, respeitar o destino dos outros, e inclusive nos colocarmos, né, num estado, né, num ponto de vista sistêmico, num ponto de vista de gratidão pela vida, né, de aceitar os pais como são, a gente pode ir saindo desse estado depressivo, que é uma depressão, que é uma falta
de ter vivenciado de uma maneira saudável a função materna e a função paterna. Então a gente não deve confundir, aí eu costumo sempre trazer isso, e a gente vai discutir isso com mais tempo, né, e com mais profundidade no nosso próximo encontro sistêmico. Sempre segue quem está aqui ao vivo na quinta-feira de manhã na live. Na próxima terça-feira nós fazemos um encontro sistêmico pelo Zoom, em grupo, e aí a gente vai aprofundar, trazer perguntas, todos esses conceitos, aprofundando, né? E aí quando eu falo na questão da mãe e do pai, né, isso aí traz uma série de sentimentos, emoções, sensações para cada pessoa, cada um à sua maneira, né? Geralmente muitos de nós tivemos alguma questão com os pais. É difícil não ter, porque como eu falei, pais são pessoas. E nós como pais também, nossos filhos também sentirão questões conosco, né? Muitas vezes nós não também iremos satisfazer as expectativas desses filhos, nós também não iremos conseguir resolver as questões que eles têm, né? Não conseguiremos dar o que eles esperam. Então é muito comum que os filhos tenham julgamentos a respeito dos pais, né? Nós temos ou já tivemos, se nós conseguimos lidar com isso, né? Ótimo, melhor para a nossa vida, melhor para o nosso relacionamento. Se nós não conseguimos e ficarmos presos nas dores da relação com os nossos pais, nós ficamos voltados para onde? Os pais estão no futuro ou estão no passado? Estão no passado. Família de origem é passado. Então, se eu fico preso em dinâmicas disfuncionais com os pais, eu estou preso no passado. Quem está preso no passado também, assim como aqueles que estão presos no futuro, não estão vivendo o presente. Então é importante entender isso, porque isso é mais uma das razões pelas quais nós devemos cuidar dessas relações, né? Das relações que vêm da nossa família de origem, as identificações com dinâmicas doentias do passado, disfuncionais. E sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, não, mas meus pais realmente foram doentes. Realmente o meu pai tinha um problema, ele era alcoólatra, ele era agressivo, ele batia na minha mãe, batia em nós. Ou minha mãe, ela não ligava para nós, não cuidava, ela era preocupada somente com as coisas dela, ela nos abandonava, etc. Bom, isso tudo é uma possibilidade? Sim, pode ter acontecido? Pode. Ah, então você está falando que a gente tem que perdoar? Não, não estou falando que tem que perdoar coisa alguma. Aliás, o conceito de perdão na sistêmica também é muito diferente. A gente não vai abordar isso agora, mas assim, o conceito de perdão tem a ver com relacionamento, né? Alguém me fez algo, eu tenho dor, eu tenho mágoa, eu tive uma consequência de algo que foi feito comigo, e aí as pessoas falam, você precisa perdoar. Perdoar significa o quê? Esquecer tudo o que aconteceu? Não tem como, né? Aliás, porque quando a gente esquece uma experiência de vida, a gente tende a repeti-la, né? Então, se eu não aprender, não tiver um aprendizado com o que aconteceu, obviamente, daqui a um tempo, alguém vem para me mostrar a mesma coisa, né? Eu vou passar por um tipo de experiência com uma pessoa diferente, um tipo muito parecido de experiência, uma qualidade de experiência para me mostrar que eu preciso olhar para alguma coisa. Então, muitas vezes sim, nossos pais tiveram sérios problemas, como seres humanos que são, como pessoas, né? E muitas vezes esses problemas eles não conseguiram lidar, não souberam como lidar com suas questões, com a sua dor, com a sua própria depressão, ansiedade, com seus medos, com seu vazio, que veio da relação deles, talvez também com a família, com a vida deles. E nós estávamos ali e fomos sujeitos a isso e também sofremos por conta das dores dos outros, né? Mas quando nós somos filhos, nós entramos nesse sistema familiar como menores, né? Como menores, como últimos a chegar, os maiores, qual é a obrigação que eles têm? Cuidar dos menores. Então os pais têm o dever de cuidar dos filhos e dar o que os filhos necessitam. Ah, então tá, então a vida inteira os pais vão ter que cuidar? Não, enquanto os filhos são pequenos. Inclusive isso está no livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda, né? O arquétipo da ajuda são os pais, principalmente a mãe, que dá tudo o que o filho precisa enquanto o filho é pequeno. Quando o filho cresce, aí vem a função, sai a função materna, que já deve ter sido saudável, de cuidar, de proteger, e entra a função paterna, de levar para o mundo, levar para a vida. Se eu fico preso nessas dores do passado, eu fico preso nas carências, nas necessidades de ser suprido, de ser cuidado, como eu senti que não fui,
e aí eu fico preso ao passado. Se eu fico preso ao passado, né, isso é um grande potencial de gerar um quadro de depressão. Aí a serotonina, sim, vai baixar a serotonina, eu vou ficar preso a sentimentos de tristeza, a perdas, a mágoas, voltado para o passado. E a vida que está lá na frente, eu não olho para ela, né? Faz sentido isso, né, para você? Sim ou não? Coloque aqui nos comentários, sim ou não. Faz sentido esses conceitos sistêmicos para você, né, que eu estou trazendo aqui de uma maneira? Então, o que a gente deve fazer em relação aos pais é procurar curar a nossa relação com os pais, mesmo que eles tenham sido doentes, que eles tenham, de alguma maneira, nos causado dor ou sofrimento. A gente deve colocar hoje, como adultos, um ponto de reflexão nisso tudo, né? O pessoal está dizendo que sim, que faz sentido, né? Então, o que eu posso fazer se eu tive pais que tiveram problemas? Gente, quem não teve, né? E nós não temos problemas também, enquanto pais, ou mesmo não sendo pais? Então, o que eu devo fazer hoje? Hoje eu sou adulto, eu vou ficar ainda chorando e lamentando, porque quando eu era criança, ou quando eu era jovem, meus pais foram doentes, minha mãe e meu pai, e eu sofri por causa disso, agora a vida inteira eu vou ficar reclamando, sofrendo, como se fosse ainda aquela criança? Não, hoje eu adulto, olho para os pais, e simplesmente algumas posturas sistêmicas muito importantes é assim: pai e mãe, eu aceito vocês do jeito que são. Como assim? Você aceita essa maldade, isso que fizeram? Eu não aceito o que fizeram me fez sofrer, mas eu aceito que eles são assim, que eles são pessoas com as suas doenças, com seus defeitos, com seus problemas e com as suas qualidades também, assim como eu também tenho, né? Então, aceitando isso, eu aceito eles como são, não quero mudá-los e não quero mudar a ninguém. Eu só posso querer e dever mudar a mim mesmo. Eu quero mudar a mim mesmo, que eu possa ser cada dia um pouquinho mais saudável, que eu possa ter um pouco mais de consciência, ampliar minha consciência para seguir na vida de maneira saudável. Com os pais, eu devo dizer assim, para os nossos pais, né? Obrigado, agradecer aos pais. Por quê? Porque eles me maltrataram? Não, porque eles permitiram e trouxeram a vida de todo o sistema familiar, chegou até mim, graças aos meus pais. Então, gratidão, né? Por favor, né, como um pedido a eles, que estejam bem, que vivam sua vida, e por favor, agora eu viverei a minha vida, né? Agora eu como adulto me liberto de qualquer mágoa e de qualquer dor e problema, né? Então agradecer aos pais pela vida, né? Dizer por favor e sim, aceitar primeiro os pais como eles são, né? O por favor e o obrigado. Essas três palavras servem tanto para as relações de casal, para as relações com os pais, colocando os pais, né, como os transmissores da vida até nós, agradecendo, e hoje como adulto dando um basta, um limite, colocando a mão assim, ó, limite. Eu aprendo a dar limite para tudo que não é saudável. Eu deixo com vocês aquilo que é de vocês. Eu fico com a vida e a partir disso vou fazer algo de mais saudável comigo. Vou procurar superar essa dor, essa limitação, tudo que veio realmente na nossa relação, né? Entendendo que se vocês fizeram isso, fizeram o melhor que poderiam. E agora eu digo para os pais, foi o suficiente. Algo muito importante de sempre falar para os nossos pais é: querida mãe, querido pai, eu amo vocês, os seus problemas, fica com vocês, se vocês quiserem, vocês solucionam. Eu vou procurar solucionar os meus, agradeço pela vida, vocês já me deram o suficiente, já me deram mais que o suficiente, eu estou aqui, agora eu cuido de mim, agora eu cuido da minha vida, eu vou procurar ser mais saudável e viver a vida e olhar para frente, para o futuro. A força dos pais, dos antepassados está lá, me empurrando para a vida, com toda a dor que aconteceu, com todas as alegrias, me empurrando para frente, tá? Então, quando eu consigo fazer isso, me postar como adulto, agradecer por tudo que eu tenho e me colocar na disposição para a vida, na disponibilidade e com a intenção de procurar me tornar mais consciente e me curar, eu estou num caminho de vida, num caminho saudável. Aí sim eu vou poder estar numa postura forte, num lugar de força, de poder, no sentido assim, de poder fazer as coisas, né, num sentido saudável, não mais preso a medos do futuro que refletem uma falta de percepção de força, de capacidade, de potencialidade, quando eu estou no meu lugar de força, no meu lugar de filho, em relação aos pais,
de pai em relação aos filhos, né, de companheiro, dos companheiros de trabalho, dos amigos. Eu estou no centro do meu sistema da minha vida, eu tenho um lugar de força, de poder, de capacidade, de centramento, de limitação aos, né, todos que queiram fazer algo de negativo comigo, eu dou o limite. O que for bom eu aceito. A postura do adulto, a Abhaya Mudra, né? Limite para quem quer trazer algo de negativo para mim, aceitação a tudo que a vida traz de positivo, né? Lidar com isso, e agora eu posso, num estado de mais centramento, no meu lugar específico, na minha ordem, conseguir lidar com essas questões. Ok, gente? Isso aí são os conceitos, né, básicos do como lidar com a ansiedade, como lidar com a depressão, com todos os sentimentos e emoções negativos. Claro, isso não faz com que nós não precisemos de outras terapias, por exemplo, uma psicoterapia, ou muitas vezes ir no médico, no psiquiatra, tomar medicamentos por algum tempo para lidar com essas questões, né, até que a gente possa ir aprendendo a se conscientizar e trazer esse equilíbrio. Então, muitas vezes, como o adoecimento hoje é tão complexo no mundo, nós precisamos de vários recursos para lidar com isso. Então, medicação, através do médico, assistente que vai te acompanhar, um profissional da saúde mental, um psicólogo, um terapeuta que vai poder te ajudar nesse caminho do reequilíbrio, né? Uma constelação familiar, uma psicoterapia, aprender a meditar, fazer um autocuidado, né? Cuidar bem do filho dos nossos pais, né? Cuidar da gente muito bem, né? Mostrando amor pela vida. Então, atividade física, uma alimentação saudável, buscar ter um sono reparador, um lazer, melhorar a qualidade dos nossos relacionamentos. Se nossos relacionamentos anteriores de família não foram bons, não precisamos repetir isso nas nossas relações atuais, com nossos parceiros, nossas parceiras, não precisamos repetir isso com nossos filhos também, né? Nós podemos fazer diferente, aliás, o objetivo é isso, né? Que a gente possa fazer diferente, que a gente possa fazer algo mais saudável da nossa vida, né? Faz sentido isso para você? Se faz sentido, a gente segue junto, a gente vai em frente, né? E vamos agora, caminhando aí para o nosso encerramento, fazer a nossa meditação final de encerramento, tá? Fica o convite para aqueles que estão aqui ao vivo, né? Hoje é dia 8 de dezembro, a nossa meditação das 7 da manhã. Na próxima semana, próxima terça-feira, que vai ser o dia 13 de dezembro, à noite, às 20 horas, faremos nosso encontro sistêmico e nós vamos aprofundar essa temática, vamos aprofundar essas dinâmicas, essas reflexões sistêmicas a respeito da ansiedade, da depressão, tá? Então fica esse convite, tá? O convite também para o próximo dia 17 de dezembro será o nosso último encontro do ano, 2022, nosso workshop de constelação sistêmica presencial, que são encontros maravilhosos, onde a gente tem pessoas que vêm constelar, tem pessoas que vêm assistir, ajudar na representação, e é um momento e é um campo de cura, em que nós trazemos possibilidades de ampliar a consciência e de viver de uma maneira mais saudável, mais sistêmica em relação a tudo, temas de relacionamento, temas de saúde, né? Nós trazemos isso nas constelações. Fica o convite, sábado 17 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, presencial aqui em Santos. Aí esses conteúdos todos, se fizeram sentido para você, né? Tem o meu canal do YouTube com vários vídeos, esse vídeo vai ficar gravado um tempo aqui no Instagram, no meu perfil, e depois vai subir lá para o YouTube, sai do Instagram. Então você também pode, se foi um tema relevante para você, compartilhar com as pessoas que você ama, né? E minha gratidão aí pela participação. Agora vou pedir para vocês, a gente caminhando para o final, né, no nosso momento aqui de reflexão, com uma meditação. Então que você possa se apoiar as costas na cadeira, os pés descruzados no chão, né? Deixe tudo isso que foi colocado aqui, deixe tudo isso reverberar dentro de você, assentar, sedimentar. Se fez sentido para você, ok, leve adiante, vamos juntos, vamos procurar ampliar mais a consciência, trabalhar tudo isso. Se não fez sentido, também está tudo certo. Cada um com aquilo que lhe convém, cada um com aquilo que lhe faz bem, não é? Então entre em contato, fechando os olhos, para poder respirar melhor, para poder se conectar com o seu interior. E vamos fazer uma meditação bem simples, uma das meditações iniciais,
né? Que é focando na nossa respiração. Então, comece a perceber a sua respiração, o ar entrando pelas narinas, sentindo ele se expandir pelo corpo, saindo novamente. Inspire e expire pelas narinas. Primeiro normalmente, depois você pode aprofundar um pouquinho essa respiração e prolongar o tempo da expiração. Então é como se você inspirasse contando mentalmente até 3. 1, 2, 3. E você expirasse contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então inspire. E expire bem profundamente. E perceba o ar entrando e saindo. E quando você foca na sua respiração, quando você presta atenção na sua respiração, você está trazendo de volta a mente para o corpo, está unindo nesse movimento o corpo e a mente. Inspirando e expirando. Então, nesse momento, não tem mais futuro, não tem mais passado, só tem o presente. Você está aqui prestando atenção no seu corpo, o seu corpo só pode viver no presente. A nossa mente, as nossas histórias, os nossos traumas vivem no passado, projetam o futuro, mas o nosso corpo só vive no presente. Então foque na sua respiração, preste muita atenção e volte para o aqui e agora. Inspirando e expirando. Focado nisso, atento à sua respiração, ao seu corpo. Perceba se tem algum local no seu corpo, se tem algum ponto em que existe uma tensão um pouco maior, existe algum ponto que tem algum incômodo. Direcione mentalmente a sua respiração até esse ponto para que haja uma fluidez, para que esse sintoma possa diminuir. Inspirando e expirando tranquilamente. Se vier algum pensamento, se vier algum sentimento, observe simplesmente, tenha a postura do observador. Observe e deixe. Ele vai passar, como uma nuvem que vai no céu, passando, que o vento leva, a tua respiração vai levando esses sentimentos, esses pensamentos para outro lugar e você volta o foco, a atenção para a sua respiração. Inspirando e expirando. E perceba como isso vai trazendo uma sensação de calma, como isso vai aquietando o seu emocional, simplesmente por estar atento à sua respiração. Isso vai massageando o seu nervo vago, vai estimulando o seu parasimpático. E simplesmente, mesmo que você não saiba disso, você se sente mais relaxada, mais tranquila. Uma calma maior. Inspire. E expire. Isso vai ser, esse bem-estar, essa calma vai ser potencializada se você conseguir colocar um foco também aqui na região do coração. Então coloque um foco aqui na região do coração. Enquanto você inspira e expira, imagina que sua respiração flui através do seu coração também, trazendo mais calma, trazendo mais quietude, trazendo um centro. Inspirando e expirando. E perceba que tudo o que você vinha sentindo até agora teve o seu lugar, mas talvez estivesse no mundo de imaginação e que você pode se conectar mais com o presente, se conectar mais com o seu corpo, com aqui e agora, através da respiração. E aí a relevância daquilo que você estava pensando e sentindo fica menor. E a relevância do aqui e agora,
o sentir-se calmo, o sentir-se bem, fica no centro. Inspirando e expirando. E agora, nesse momento, fazendo 3 respirações mais profundas. Inspirando, expirando. A segunda. E na terceira você vai abrir os olhos e perceber a diferença. Como você estava antes e como você está agora. Sentiu um pouco mais de calma, de centro, de quietude? Não foi algo difícil, né? Voltar e prestar atenção na sua respiração, no seu coração. É algo simples, né? Se você sentiu que foi algo simples, que te ajudou, te aquietou, trouxe um sentido mais de calma, de paz, coloque aqui alguns coraçõezinhos ou coloque aqui um sim, para a gente saber que estamos aí talvez num caminho, né, de busca do equilíbrio. Coloque os coraçõezinhos, coloque o sim. E a gente sabe que pode levar isso como uma técnica simples, como uma técnica fácil para o nosso dia a dia. Em todos os momentos que você sentir necessidade, respire. Ah, mas eu paro de respirar em algum momento? Não. Mas respire com atenção. Tudo que você fizer, faça com atenção plena. Inclusive o sentido de mindfulness, que é o termo antigo para a meditação. Mindfulness é estar presente no aqui e no agora. Tá? Então traga esse estado para você. Aqui e agora é o lugar mais importante. No seu centro, no aqui e no agora. É um lugar de grande força, de ordem, de equilíbrio. E nesse ponto você vai poder se ajudar e ajudar também a outras pessoas. Gente, um maravilhoso dia a todos. Muita paz, né? Muito amor em ordem, muita harmonia. Que vocês tenham um dia bom, que levem essa calma e essa paz pelo seu dia fora, adiante, e consigam viver isso e transmitir isso também para todas as pessoas que cruzarem os seus caminhos, tanto os seus caminhos físicos como os seus caminhos mentais, ok? Um abraço bem forte para cada um, um beijo no coração de todos e um bom dia. Até a próxima. Tchau!